Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Aqui na TV Diário, você também pode nos acompanhar no YouTube, pode recuperar no YouTube todas as edições anteriores do Despertar Espírita. Não sei em que edição já estamos, já passamos as 60 Acredito edições. que essa aqui é 64. 64 edições, mais de um ano no ar, com esta divulgação da doutrina espírita. E agradecendo sempre a sua companhia, o seu feedback, o seu retorno, todas as críticas, todas as informações, referências, sugestões de temas. Estamos devendo ainda alguns temas sugeridos pelos nossos ouvintes. E um que eu me lembro agora é sobre a visão espírita a respeito da esquizofrenia, que é um assunto que em seguida a gente vai... Acho que das doenças mentais em geral. Doenças mentais em geral, exatamente. Bom, o tema de hoje é desigualdade das riquezas. Desigualdade das riquezas, com a mesa recomposta, porque uma vez ou outra a gente fica em 3 aqui, hoje estamos com a mesa completa. Às vezes em 6. Às vezes em 6, às vezes em 7, como aconteceu no programa aqui com o Dr. Sérgio Thyssen, aliás, um programa que eu recomendo, não saiu, não foi pro ar ainda, né? Não. Que recomendo que as pessoas possam assistir. Agora já sim, quando estiverem olhando esse. Sim, quando estivermos olhando agora, o programa com o Dr. Sérgio Thyssen já foi apresentado. Espero que tenham aproveitado bastante. E para quem ainda quiser, vai lá no YouTube também. Então, Jorge Brandão, Márcia de Fô, Diógenes Chaves e sempre a sua importante e indispensável companhia. Distribuição. Desigualdade das riquezas. Desigualdade das riquezas. Para quem quiser acompanhar, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, e esse é o item 8. Do capítulo 16, que tem um título que já começa instigando. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos tratar disso, mas eu quero perguntar de imediato para o Jorge Brandão, que é a pergunta que a gente tantas vezes ouve. É justo, Jorge, alguém nascer com tanto, nascer no meio da riqueza, berço de ouro, e outros em tamanha miséria? Nascer na palha. É justo isto, Jorge Brandão? Bom, eu muito feliz pelo retorno, né? Depois de 2 programas fora, eu estou aqui de volta com vocês, né? É maravilhoso, né? Nós podemos falar, conversar sobre a nossa querida doutrina espírita, atendendo sempre os anseios, né? De todos aqueles que nos prestigiam, né? Que nos honram, né? Nos seguindo nas redes sociais, na TV Diário, né? Que gentilmente abriu esse canal para nós e para a doutrina espírita. Bom, só mesmo a reencarnação para justificar essas aparentes desigualdades. Deus é bom, é misericordioso e é justo e também jamais cometeria uma injustiça. Então, nós nascermos eventualmente em berço de ouro, ou nós termos acesso à fortuna, ou nós estarmos uma prova da miséria, isso faz parte, né? Faz parte da nossa jornada aqui na Terra, que é tão curta, e nós estamos aqui para aprender. Então, assim como nós podemos nascer com deficiência física, mental, podemos nascer com vários, vamos dizer assim, aparentes benefícios, nada disso é nos dado gratuitamente. Tudo são necessidades evolutivas. Então, tanto a prova da riqueza, principalmente quando ela é extrema, e a prova da pobreza também, quando ela é extrema, elas são difíceis, são provas difíceis. Às vezes a gente pensa aqui na Terra que, poxa vida, aquele ali é rico, né? Mas a prova da riqueza, ela nos compromete, ela tem uma tendência a comprometer muito em função das facilidades que ela cria. Então é um tema instigante, é um tema que nós vamos debater hoje e acho que vai ser bem, bem importante. Márcia, sua visão? Quando se fala em desigualdade, remete obrigatoriamente para a ideia da justiça divina, né?
É inevitável você pensar nessa proposta divina de justiça, considerando as desigualdades de uma forma assim, um pouco rasa. Há necessidade de uma percepção mais ampla, poderíamos assim dizer, dessa articulação divina, do movimento espiritual, para que as coisas aconteçam na Terra. Porque seria realmente muito difícil conceber uma bondade, né, uma intervenção justa, adequada, de um ser que dizemos de suprema bondade, de infinita sabedoria, quando olhamos para a prática, que é o que está mais próximo da gente, dentro da nossa limitação de percepção, e vemos a diversidade, a incongruência, as variedades de situações em que cada alma vive, do 8 ao 80, poderíamos assim dizer, em extremos muito fortes, né? Então, há a necessidade, certamente, de um olhar um pouco mais maduro para tudo isso, mais sensível, mais conectado, para que a gente possa atuar nesse cenário com sinceridade e realmente fazer a nossa parte, não se perdendo em excessos, né? Porque, bem como o Jorge coloca, qualquer dos lados é complicado. A questão não é onde você está, é o que você está fazendo, onde você está, né? E aí muda tudo na nossa vida, na nossa caminhada, quanto realmente aquele plantio que estamos fazendo e a colheita que será obrigatória, não por maldade divina, mas por amor, na possibilidade de a gente, nessa experiência, entender o que precisa ser entendido, né? Então, penso que seja por aí o alinhamento das nossas reflexões também, né? Diógenes, a pergunta é por quê ou para quê? O porquê ele está justificando e o para quê ele está dando uma finalidade. Né? Eu acho que as duas perguntas aí são importantes, né? Porque ela vai contextualizar a condição de cada um aqui. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, né? Então é um planeta muito característico para uma desigualdade, para essa desigualdade que a gente vive. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que nós vivemos num planeta, ora escola, ora hospital, ora presídio, né? É um planeta de muitos ensinamentos. Então, a riqueza quanto à pobreza, ela nos coloca em condição de aprendizado, né? Do ponto de vista espiritual. Mas, se a gente pensar do ponto de vista material, a gente olhar para a sociedade, realmente ela parece injusta, né? Mas, do ponto de vista espiritual, a gente entende também que cada um está no seu lugar, né? Todo mundo está no momento certo, na hora certa. Mas então essa desigualdade é do desejo de Deus? Não, isso aí é resultado nosso, né? Do egoísmo, do orgulho, da avareza, da ambição e várias questões do ser humano ainda que precisam ser melhoradas, que a gente precisa se despir disso. Mas a gente tem uma ideia, muitas vezes disseminada, de que as riquezas têm que ser repartidas. E por decreto, por lei, por imposição, porque isso vai dar justiça social. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que os seres humanos são diferentes. As pessoas são diferentes, né? O caráter, o nível evolutivo é diferente. E se a gente fizer isso de forma forçada, tende a ser muito complicado. Porque essa mudança, essa transformação, ela tem que ser moral. Né? Essa igualdade que tanto se busca, ela é correta, ela é necessária? Claro que é. A gente não pode viver com excessos, né? Mas, e não com tanta falta também, né? Todo mundo tendo aquele que precisa, mas essa igualdade, ela tem que ser moral. Se eu tiver que repartir com a Márcia, é dentro dos princípios morais de eu achar que ela precisa, que ela necessita, né? E não uma coisa forçada. E isso vai contra até o processo do qual a gente está vivendo, porque aquela pessoa que está em extrema pobreza, a gente sabe que é complicado e difícil, mas aquilo ali tá provocando muitas questões nela, que outrora ela pode vir com muito dinheiro, né? O próprio rico hoje, ele talvez, provavelmente ele já não teve, talvez, né? Não, agora está vindo com essa prova. Não foi sempre assim. Não foi sempre assim, então é muito relativo, né? Pois é, e eu aproveito aqui o próprio Evangelho para justificar o que o Diógenes acabou de dizer.
Resumiu tudo, não tem mais o que a gente falar. Chama o intervalo. O que diz o Evangelho aqui nesse item? Desigualdade das riquezas, entre outras observações. Aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Muito importante essa observação, né, dos espíritos, porque realmente, né, cada um tem as suas aptidões, habilidades, e como é que cientificamente iria se desenvolver, por exemplo, uma pesquisa se não tivesse dinheiro? No capital, né? Lembrei do filho Capital. pródigo. Ah, O filho pródigo queria parte dele, o quinhão dele, né? recebeu, né? Recebeu. E recebeu, Exato. gastou, E o que fez, né? abusou. Agora imagina se o pai tivesse dado pro outro também, dividido tudo e ficado sem nada. Ia ficar os três na miséria. Porque o filho mais velho também vivia no seu egoísmo lá, né? Exatamente. E Boa, bem lembrado. E Márcio. precisava muito da moral ser trabalhada no mais velho também, porque não tinha sequer a humildade, a empatia de recepcionar o outro que chegou com dificuldades de volta, né? Então, se tivesse repartido entre os dois, os três na miséria. Então não é uma questão de dizer que o dinheiro seja bom ou ruim. É o que tu faz com o dinheiro que pode ser bom ou ruim. É o uso que tu faz. Tá? Esta é a grande diferença. Esta é a grande prova a que somos submetidos. Porque Deus nos criou simples e ignorantes. Então, qual foi a participação de Deus, digamos assim, que é permanente? Né? Mas Deus nos deu a vida. O bem maior Deus deu de forma igual para todos. Nos criou simples e ignorantes. A partir daí, como já foi dito, Diógenes falou, Jorge, a Márcia, nós somos resultado das nossas escolhas, dos nossos procedimentos, inclusive no plano espiritual. Quando clamamos, imploramos para ter uma nova chance de avançar no nosso processo evolutivo, e talvez esta necessidade material, financeira de agora, seja o que a gente está precisando para avançar, para evoluir, para ter esta compreensão e para passar por esse exercício, por esse aprendizado. Então, realmente não há injustiça. Poderá haver dificuldade de compreensão se a gente não tiver a visão desta dimensão, se a gente achar que tudo começa quando a cegonha nos trouxe, nos largou ali em casa, né? E quando o nosso corpo vai falecer e nós voltaremos, né, para a terra, ou para sermos cremados hoje. Então, não é esse lapso de tempo. Se a gente se apegar somente a isso, realmente, muitas questões ficarão sem respostas e parecerão injustas. Mas tudo faz parte de um recorte de toda a nossa existência, que vem de muito tempo para trás e vai muito tempo ainda pela frente, até que a gente passe por todas as correções e aprenda todas as lições necessárias. Eu queria colocar aqui também, como tu já disse, Vicente, nós estamos aqui trabalhando o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, também a partir da questão 808, desigualdade das riquezas no livro dos Espíritos, né, são questões muito importantes, né, e tem também no livro Céu e Inferno, né, é importante dizer, falar um pouquinho, acho que nós temos que fazer alguns programas sobre esse livro, que é muito importante, né. O livro Céu e Inferno, ele explica a justiça de Deus, a imortalidade da alma e as consequências dos nossos atos aqui na Terra, do quanto vivemos aqui, depois no plano espiritual. E tem uma passagem na segunda parte do livro Céu e Inferno, da Condessa Paula, né? E onde ela 12 anos depois que ela desencarnou, ela foi evocada e transmitiu o que aconteceu nessa última existência, que ela foi, vamos dizer assim, privilegiada com a riqueza. E ela explica, ela foi uma pessoa assim exemplar, foi um espírito exemplar na Terra. Ela usou de muita bondade, né? Ela jamais se exaltou, né, por estar nessa condição de condessa. Ela, quando ia visitar alguém que precisava, ela colocava roupas humildes para não constranger, né? Ela fez tudo para superar essa prova da riqueza. E ela explica que quando ela foi convidada para fazer essa prova, ela estava com medo, porque ela já tinha passado por 4 provas da pobreza.
né? Onde ela se preparou para essa prova. E ela diz assim, não peçam, porque nós participamos da nossa programação reencarnatória, não peçam prova da riqueza se você não estiver preparado, porque realmente são muitas tentações. São muitas tentações. E ela disse, eu procurei me preparar para essa prova e consegui superar. E essa foi a minha última encarnação na Terra. Então, isso explica, né, essa história que a Condessa Paula nos relata no livro Céu e Inferno, e nos dá uma demonstração de que todas as provas são necessárias. E tudo tem um sentido, tudo tem um porquê que a gente não entende o que está acontecendo, por que está acontecendo, mas a gente sabe que Deus, a justiça de Deus é perfeita, né? Aliás, esse capítulo do Evangelho, ele é riquíssimo. Demonstra mais uma vez toda a inteligência do codificador. Que Kardec reuniu no Evangelho, eu tenho sempre dito, o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho dos Espíritas, é o Evangelho de Jesus, com algumas passagens que Kardec reuniu. As questões morais. Questões morais. Tá? Então vejam só. São ensinamentos de Jesus, lições de Jesus, com a contribuição do mundo espiritual. E Kardec, mais uma vez, se revelou o grande pedagogo, né? E traz nesse capítulo, de forma muito didática, lições que são extremamente importantes. Foram momentos diferentes das lições de Jesus que ele reuniu nesse capítulo. Então ele fala, por exemplo, preservar-se da avareza, a prova da riqueza, às vezes é muito pior do que a prova da pobreza. Ah, mas então vocês querem ser pobres, abrir mão de todo o bem? Não é isso. É compreender o que nós estamos hoje passando, enfrentando como oportunidade. Preservar-se da avareza. Jesus em casa de Zaqueu tem uma lição também, né, nesse item aqui que é fantástica. Jesus visitando o cobrador de impostos, sentando à mesa do cobrador de impostos. Que era odiado por todos. Odiado por todos. Os próprios discípulos de Jesus se surpreenderam quando Jesus viu Zaqueu, que era pequenininho, baixinho, né? Subiu na árvore para poder enxergar Jesus passando e foi visto pelo mestre, que diz para ele, te prepare, espera que eu vou almoçar contigo. As palavras de Jesus da época, né? E os apóstolos, mas mestre, ir na casa do cobrador de impostos, que é odiado por todos, é uma grande lição. A parábola dos talentos, a nossa responsabilidade diante do que nós recebemos para cada um. Nesta parábola foram dados valores diferentes, mas cada um tem que responder pelo que recebeu. Porque às vezes as pessoas têm a impressão de que não, eu não sou ninguém, a minha profissão é humilde, eu não sou notado, né? Tanta gente aí com coisas importantes fazendo. Todas as missões são importantes, são importantíssimas, né? E tem uma outra passagem aqui, além da desigualdade das riquezas, a lição que ele dá para aquele jovem, né, que foi perguntar para ele, mas o que era preciso fazer para ganhar a imortalidade no sentido de felicidade eterna. É importante, porque ele chegou não perguntando, ele chegou falando das suas virtudes. Das suas virtudes. Falou de todas as suas virtudes, né? E Jesus, que consegue perceber a alma, como um raio-x, né? Perceber a alma, perceber o que está dentro de cada um de nós. A riqueza dele era outra. A riqueza dele era outra. Percebeu nele, né, um apego muito grande. Né, um apego enorme. E o que Jesus fez? Aproveitou daquele momento, como ele sempre aproveitava, para trazer uma lição. Disse para ele, quem sabe tu vende o que tu tem e me segue. Tocou na ferida, né, porque ele era extremamente apegado. Né? Então isso às vezes causa uma certa confusão, né? Que diz, não, mas então tem que vender tudo. Mas Jesus usou daquilo pela certa arrogância dele, porque ele falou que ele era perfeito, que ele fazia tudo, que ele era caridoso, que ele era amoroso. Ele chegou falando das suas virtudes. Então não precisa mais de nada. Não precisa mais de nada. Mas só diz assim, vende que tu já me segue. Olha o que ele diz aqui, ó, nas palavras, né, que foram reproduzidas nos evangelhos. Tenho guardado todos... Jesus lhe falou dos mandamentos. Né? E ele replica, rebate, se justifica. Mas eu tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade.
que é que ainda me falta? Estou perfeito. Eu sou bom. E aí Jesus disse, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos, digo-vos em verdade. E olha aqui essa lição de Jesus que até hoje tem sido discutida, né? Digo-vos em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus e Lucas, e também no Evangelho de Marcos. Então vejam, né? Essa questão, era um jovem bom, dedicado à família, um bom filho, cumpridor dos mandamentos, né? Mas o que Jesus diz? Não, para chegar à perfeição é preciso mais. Vai, vende teus bens, doa aos pobres, e aí vem comigo. Sim. No sentido de que te desapega das coisas materiais. Essa questão, Vicente, é importante. Nós estamos terminando esse bloco, né? Nós comentarmos no outro. Será que realmente quem tem alguma posse não pode entrar no reino do céu? Porque isso aí dá uma interpretação, às vezes, equivocada, né? De que dinheiro é pecaminoso, né? Que o dinheiro não é bom. Isso foi muito. Camelo é uma corda, né? Então, acho que nós podemos fazer vamos tratar da parábola. Exatamente isso, né? Houve uma má interpretação. Existe até hoje uma má interpretação. Esse camelo que Jesus refere é uma corda que era usada lá. E em hebreu, né, esse camelo significava exatamente isso. Era essa corda. Que mesmo assim, era impossível passar no buraco. Não, sim, uma corda grossa para passar numa agulha, mas só para ter lógica a parábola, né? Mas e aí? É ruim ter dinheiro? É pecado ter dinheiro? Ele não disse impossível, né? Ele falou, é mais fácil. É mais fácil, exatamente. Aí tem algumas reflexões para a gente fazer. Tá. Vamos continuar refletindo no próximo bloco. O tempo voou, né? Também nós estávamos com saudade uns dos outros aqui, né? Na recomposição da nossa bancada aqui. Já voltamos com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Seja bem-vindo à Ubra Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Você sabia que ter uma conta completa faz toda a diferença na sua vida financeira? Isso porque, concentrando suas necessidades em um só lugar, você se organiza melhor. Seja para realizar os seus sonhos, proteger o seu patrimônio ou planejar o seu futuro. No Sicredi, você conta com mais de 300 produtos financeiros, como conta corrente, cartão de crédito, investimento, consórcio, seguros e muito mais, além de um atendimento humanizado de verdade. Afinal, no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta! Não é só dinheiro, é ter com quem contar. A sua vida real pede mais praticidade. Aluguel sem precisar de fiador. A sua vida real pede mais agilidade, menos burocracia no aluguel.
A sua vida real pede um jeito fácil de alugar. Aluguel 100% online. E a Imóveis Crédito Real faz tudo isso acontecer para você. Acesse creditoreal.com.br/Santa Maria e alugue seu novo endereço. Porque se a vida real pede, a gente realiza. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida aqui na TV Diário e que pode ser também acompanhado pelo YouTube. E através do YouTube você pode, como a gente tem sempre repetido, buscar desde a primeira edição do Despertar Espírita. Tem atração por mais algum tema, tem curiosidade sobre algum tema de forma diferenciada. Tem o índice ali para procurar, Diógenes? Quem quiser acessar. No YouTube? YouTube? Sim, é só colocar Despertar Espírita. Só coloca Despertar Espírita, no começo já vai aparecer ali um mix. Né? Vai dizer mix do lado ali assim, com a imagem do Despertar Espírita. Clica ali naquela imagem e vai aparecer todos os episódios. Olha aí. E na TV Diário, né? Aos sábados à noite e aos domingos à noite. Né? E o programa também é reprisado algumas vezes durante a semana, né? E tem o Instagram. Despertar Espírita 2023. Só no Instagram. No Instagram Despertar também. Espírita 2023. Nós começamos em 2023. Foi em novembro de 2023? Foi. Exatamente. Olha aí, já estamos indo para o segundo ano. Terceiro. Né? Terceiro ano, né? 23, 24, 25. Exatamente. Olha só. Então está. E aí, no bloco anterior ficou uma questão. É pecado ter dinheiro? Hein, Jorge? Bom, a grande pergunta, nesse caso, a grande reflexão que nós precisamos fazer é o que eu estou fazendo com o empréstimo provisório que Deus permite que eu tenha. Porque a gente está aqui numa passagem muito rápida e sabe que esses bens materiais, tudo isso é provisório. Então a pergunta que nós precisamos fazer, e talvez uma pergunta que a gente deixe aqui já para nós refletirmos, na nossa consciência, eu estou fazendo o bem no limite das minhas forças, das minhas possibilidades? Isso é uma pergunta muito importante, né? Porque o que nós temos hoje? Muitas pessoas às vezes dizem assim, mas eu não tenho condições de ajudar, de dar. Mas o que nós temos de mais precioso? O que tu tem de mais precioso, Vicente? Eu tenho de mais precioso? A minha certeza de que estou aqui de passagem, né, de que os meus bens adquiridos não são os materiais vão ficar por aqui. É aquilo que o meu corpo está guardando dentro dele, que é o meu espírito, é a minha essência. Então, é isso, o que nós temos de mais precioso, é o tempo. É o tempo que nós estamos... O nosso tempo aqui é muito rápido. E quando nós doamos o nosso tempo em benefício do outro, nós estamos doando uma riqueza enorme também. Né? Quando nós ouvimos alguém, quando nós estendemos a mão, quando nós demos um sorriso, né? Quando nós ajudamos realmente. Então, assim, esta pergunta eu acho assim, fundamental. Eu estou fazendo bem no limite das minhas forças? Qual é o limite das minhas forças, Jorge? Isso, o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, a busca do nosso autoencontro, de poder entender isso. Realmente eu estou usando bem meu tempo? Porque se nós formos fazer uma análise, às vezes, como tu falou, Vicente, que aqui é uma escola, né? É uma escola. Será que nós estamos mais assistindo aulas, participando das aulas, aprendendo, ou estamos no recreio? Muitas vezes nós queremos ficar no recreio. Somos do fundão. Da turma do fundão lá. Nós somos da turma do fundão. Eu era? Eu também. Então esse é o limite. Será que nós realmente, conscientemente, será que nós tiramos algum tempo diariamente para fazer, como Santo Agostinho nos pede, né? Uma reflexão sobre o nosso dia, sobre o que nós podemos fazer de bom? Será que nós fizemos no limite das nossas forças? Eu fiz coisa, nos leva, Santo Agostinho, exatamente essa reflexão, mas eu fiz coisas boas hoje. Que bom. Mas eu poderia ter feito mais? Será que eu não poderia ter feito melhor? Isso vai sempre nos instigando. E aqui na instrução dos Espíritos, em cima do que acabaste de falar, Jorge, porque tem isso também de bom no Evangelho. Porque Kardec reúne mensagens de Jesus e coloca de uma forma pedagógica, didática. Mas traz também mensagens do mundo espiritual.
E aqui nesse capítulo, olha só, o homem só possui em plena propriedade, a questão da propriedade, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. E o que nós levamos desse mundo? É a casa, é o carro, é a conta bancária? Não é? Levamos as nossas aquisições morais. Morais, intelectuais. Inteligência, tá? Todo conhecimento agregado, né? Acumulado, tá? Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem duas riquezas, a posse real, mas simplesmente o usufruto. Então, tá, mas quero voltar àquela pergunta. Para a Márcia, para o Diógenes, para você, Jorge. É pecado ter dinheiro? É ruim ter dinheiro? Faz mal ao espírito? Tu que conta dinheiro, Márcia? Tu que é contadora e conta dinheiro, responde. Por que contador conta dinheiro, né? A última coisa que a gente faz é contar dinheiro, exceto se seja nomeado um perito de alguma situação. Enfim, o dinheiro traz muito progresso, né? Possibilita pesquisas, mobiliza toda uma estrutura, mantém, se usado adequadamente, assertivamente, né? Então, um pai de família que consegue gerir bem seu patrimônio e conduzir aquelas almas que estão ali, sob sua responsabilidade também, ao estudo, né? Ao aprendizado, a possibilidade de se estruturar, se adequar, se alinhar com os recursos e as posses facilitam muito, né? Um empresário que empreende bem seus recursos, emprega famílias, almas dependem daquela estrutura ali, que funcione, que se mantenha, que produza, que dê lucro, para que ela possa se estabilizar e na sociedade atuar positivamente. O dinheiro ele é utilizado com fins sociais, e é necessário. E que esse empresário trate os colaboradores com dignidade. A questão está justamente aí, né, nesse processo de como se utiliza de todos esses recursos que são necessários num planeta material ainda, né? Estamos na carne, necessitamos de praticamente tudo que envolve as questões materiais. A questão é a gente não se aprisionar nesse processo, né? E é essa a grande dificuldade. Por isso, penso eu que a espiritualidade nos advirta tanto com relação a justamente a dificuldade que é conseguir passar como um camelo pelo buraco da agulha sendo rico. Né, que é justamente uma corda no buraco da agulha, que é bastante difícil isso acontecer, mas eles também dizem que não é impossível, né? A espiritualidade diz que isso não é impossível, tanto é que tivemos a Condessa Paula, que acabou de ser trazida no exemplo, teve sucesso, do né? sucesso dela, mas é um pouco mais difícil, individualmente a gente precisa se avaliar. Ainda temos muitas dificuldades, né? E a riqueza, ela acaba incentivando um pouco mais, né? O nosso lado mais acomodado, poderíamos assim dizer. Já não olhamos mais tanto para a vida de uma forma diferente. Quando está do outro lado, na condição de quem necessita do auxílio de alguém, a situação modifica. E a gente tem vários exemplos, né? De historinhas, de casos, né? O Irmão X conta um caso também, André Luiz tem alguns, até tem um episódio ali onde a jovenzinha que necessita auxiliar a família, ela vai vender doces para a mãe, a família tem poucos recursos, enfim, e ela sempre é espizinhada por uma outra menininha de grandes posses, mas a mãe sempre diverte aquela menininha, né, chamando a atenção, olha só, você precisa respeitar, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, e se eles passam por essas dificuldades, a criança precisa estar lá auxiliando a família, é porque realmente tem necessidades, e aquela menina sempre é divertida, né, e até que a vida muda, 4, 5 anos depois, o pai dessa menina com posses desencarna, a mãe vem a sofrer uma necessidade orgânica, e aquela menina se vê 4 anos depois na necessidade de providenciar os recursos da família e ter que vender doce também, né? Então a gente tem um revés da vida ali na mesma encarnação, chamando a atenção para a necessidade da nossa mudança de postura diante da vida, né? Que hoje eu estou nessa situação, amanhã eu estarei em outra e aquele que está ao meu lado caminhando estará em outra e as posições se invertem, porque a necessidade é de experiência.
Por isso que tem os dois contextos e o caminho do meio também e todas as possibilidades para que a gente experiencie tudo isso e cresça em cada momento em que a gente esteja vivendo aquela situação. Então amanhã teremos a possibilidade de experimentar o outro lado, diferente daquele que estamos vivendo hoje. Né? Quero deixar uma reflexão aqui para a gente pensar um pouco. A gente está vivendo muito esse momento da prosperidade financeira. Tem muito youtuber, muita gente indo para a rede social com mágicas para dizer que tu pode alcançar o teu 1 milhão em tantos meses. E aí tu vê pessoas que realmente surgiram da pobreza, encarnaram em situações assim difíceis. E aí, antes dos 25 anos, eles já têm não sei quantos milhões, eles já têm mansão. Por quê? Porque eles têm o poder da oratória, porque eles têm o poder da persuasão, eles descobriram uma teoria lá de algum autor, alguma coisa, e eles dominam a mente das pessoas para poder serem pagos por isso, né? E a gente conhece vários aí famosos e eles vão ganhando muito dinheiro. Beleza. Mas a reflexão eles reencarnaram pobres. Quando eles fazem isso, o que estaria por trás disso? Eles modificaram o seu plano reencarnatório? Eles deveriam continuar lá onde eles estavam? Ou tá tudo certo? É isso aí mesmo? Vocês veio mostrar como prosperar aqui no planeta? Eu acredito que nós não temos todas as respostas para tudo, né? Mas provas, quanto mais provas nós tivermos aqui na Terra, mais nós temos oportunidades de aprender. Né? Se esse youtuber começou baixo, subiu, desceu, subiu, ele vai ter condições de verificar todas as situações. Cabe a ele aproveitar ou não. Lembrei da queda do Otávio, que estava previsto as dificuldades que estariam postas ali. Ele teria que cuidar daquelas 6 crianças, né? Os mensageiros? Os mensageiros. Teria que cuidar daquelas 6 crianças, passaria por grandes dificuldades no período em que ele precisaria de uma contenção para não se perder no mundo. E aí a necessidade de cuidar daquelas crianças, a dificuldade financeira, a necessidade de trabalhar, faria com que ele se mantesse firme naquele trajeto importantíssimo ali, que é onde ele teria mais facilidade, talvez, de se perder com as coisas exteriores. Então, o drama da vida reteria ele na continuidade da tarefa. Mas, posterior passada toda aquela etapa ali, grandes recursos financeiros estavam programados para a reencarnação dele. Então, na mesma encarnação, se ele tivesse conseguido superar ali, ele teria muitas facilidades, porque viriam naquela experiência, naquele esforço, naquela tarefa linda de conduzir aquelas almas para o bem, os recursos viriam a posteriori para que ele pudesse daí dar o encaminhamento adequado, já com a estabilidade moral, poderíamos assim dizer, no preparo que era necessário para quando o recurso chegasse, ele soubesse adequadamente o que fazer. Exato. Então, na mesma encarnação, isso estava previsto. Né? Então, não foi uma mudança de programação, já estava preparado. Talvez, e não tem como fechar a questão, é muito pessoal, cada processo reencarnatório, esteja na alma daquele indivíduo ali também, junto com as programações dele. Olha, os recursos virão pelas tuas possibilidades, utilize bem. Tu vai ter a mídia na mão, tu vai ter possibilidade de interferir em muitas pessoas, que é muito mais importante, penso eu, que o recurso que ele está tendo, o impacto que ele está causando numa série de outras almas. Pela a responsabilidade que ele está criando para ele. Ali, né? E dentro do que o Diógenes colocou, eu estava pensando aqui em algumas questões bem pontuais. Tá? Porque nós somos seres dualistas. Tá? Nós temos o corpo, por empréstimo, e temos o espírito, que é imortal, eterno. Tá? Essa é a nossa essência. Nosso corpo está abrigando o espírito, que é eterno. E o corpo nos foi dado por aluguel. Então, essa relação, ela se dá até que ocorra o nosso desencarne. E aí nós vamos conviver com o mundo material, cercado pelas oportunidades de crescimento no campo espiritual. Quando foi apresentada para Jesus aquela moeda, tá? Numa das tantas tentativas de que Jesus caísse no escorregão, tá? Uma pegadinha,
E aí, o que eu faço com essa moeda? O que Jesus pergunta para quem lhe apresentou a moeda? Qual é a imagem que está cunhada nesta moeda? A imagem de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma separação. Nós vivemos hoje de passagem no mundo material, para o nosso aprendizado espiritual. Então, como a Márcia falou, eu estava pensando nisso em função da proposta que fez o Diógenes, da explicação da Márcia, que nós passamos por estas experiências e tem alguns setores em que isso se dá com muita clareza. Hoje, esse campo aí dos YouTubers, é um mundo novo de aquisição. Novo e perigoso. Novo e perigoso. Tem um que já acontece há mais tempo, mas que também tem os seus perigos. Peguemos, por exemplo, a questão do futebol, que é uma coisa com a qual nós temos contato aqui, porque é uma paixão. Brasileiro é apaixonado por futebol. O mundo e outros esportes. E artistas também. Muitos nasceram na palha. Nasceram na miséria, nasceram na pobreza. E por um talento no desempenho de uma atividade, acumularam riquezas enormes. Passaram a ser famosos, passaram a ser seguidos, imitados. E como é que termina a vida para muitos desses ídolos? Voltando à origem. Porque mesmo nesta encarnação não conseguiram o aprendizado. Sim. Para manter o que acabaram conquistando. E aí vamos discutir, é justo, não é justo, é injusto que se paga por um jogador de futebol, por um cantor, por um artista, é outra coisa. E isso é importante, que agora lembrei aqui, que nós temos no Rio de Janeiro o Retiro dos Artistas, né? Que foi criado pelo Frederico Finger, que é aquele irmão Jacó, do livro Voltei. Ele que doou o terreno e construiu o Retiro dos Artistas. E hoje lá existem centenas de artistas que estão lá realmente pela caridade de alguém que está apoiando, né? Então, assim, passa, como tu disse, numa gangorra. Numa gangorra, né? Então, isso é... Agora, imagine isso transportado para o mundo espiritual. No mundo espiritual. De onde nós viemos, para onde nós voltaremos, levando, como foi ensinado aqui, não o que adquirimos do ponto de vista material, mas com as nossas aquisições morais, o que levaremos é o nosso conhecimento, a nossa inteligência, o nosso avanço, o nosso progresso no campo moral e espiritual. E é importante também a gente lembrar aqui que nós não estamos dizendo que uma prova é mais fácil que a outra. Não. As duas, tanto a extrema riqueza como a extrema pobreza, elas têm desafios enormes. A maioria da população aqui da Terra vive no meio. Né? No meio, nós somos considerar a população, nós estamos no meio. Mas as duas extremos são difíceis. E só às vezes, quem passa por dificuldade que se torna caridoso. Eu tenho um exemplo aqui que eu finalizar pelo nosso tempo também. Uma escola particular fez uma gincana para arrecadação de alimentos. E minhas filhas tinham que conseguir alimentos. E como eu morava próximo de um bairro bem rico, ali eu disse, vocês vão ter facilidade, vocês vão ganhar. E elas foram e não conseguiram alimentos. Olha. E aí a professora disseram para a professora assim, mas vocês foram no bairro errado. Vocês têm que ir no bairro pobre. Lá eles vão dar. E realmente lá elas conseguiram alimentos. Olha só. Né? Então, assim, é só realmente quem sente, quem passa por isso, e é por isso que nós temos que passar pelas provas da pobreza, para a gente saber o que é a dor do outro. Sem dúvida, sem dúvida. Porque muitas vezes, a prova da riqueza endurece o coração. E a pessoa se torna mais egoísta. Né? E isso é um cuidado que nós precisamos ter. Né? Na neurologia da empatia, isso se chama espelhamento, né? Que tu só é empático com a dor do outro porque tu espelha aquilo e isso vai conectar com uma situação que tu já viveu. E aí tu te comove, tu sente e tu gera o processo de empatia. Esse que tu falou é o espelhamento, né? E nas grandes tragédias a gente tem visto isso. Solidariedade, né? Solidariedade. E onde muitas vezes ela mais brota é de camadas de menor poder aquisitivo, mas de grande capacidade, como disse o Diógenes, de compreensão e, a partir daí, de ajuda na prática da caridade. Então, é um processo
permanente de aprendizado. São tantos assuntos nessa. Tem muita coisa. Mas vamos tentar arrematar. Será que nos mundos superiores tem dinheiro? Tem necessidade Boa de riqueza? pergunta. E aí? Como é que é a moeda no mundo espiritual? Hã? Pois é, nós temos um exemplo do nosso lar. O nosso lar não está tão distante da Terra, que é um mundo de provas e expiações, ainda na escala evolutiva, ainda baixa, né? Porque nós somos todos aprendizes, né? No nosso lar, né? Na colônia do nosso lar, o que tinha lá? Bônus horas, ou seja, porque ainda estamos muito próximos, né? Muito próximos dessas coisas materiais, ainda lá tinha bônus horas. Quanto mais tu trabalhava no bem, quanto mais tu fazia caridade, mais tu angariava bônus horas. O que seriam esses bônus horas? Seriam passes para te conseguir acessar outros níveis, né? E até para te aliviar a dor da tua consciência. Mas eu acredito, e vocês podem aqui responder, que nos mundos mais elevados, mais superiores, não existe, claro, né, dinheiro, né, como nós aqui materializados precisamos. Mas existe também necessidades evolutivas. Chico Xavier disse uma vez, ele falou que se o céu, né, se existisse céu, ele estaria vazio, porque os espíritos elevados eles estão todos trabalhando, né? Estão todos ajudando, estão todos auxiliando. Então isso é importante para a gente refletir, né? Nós temos aqui necessidades pelo atual nível que nós nos encontramos, necessidades materiais, né? Eu penso que diante desse assunto que a gente trouxe hoje, a grande questão volta para os ensinamentos básicos da doutrina, para os princípios básicos da doutrina, a visão da vida futura, a certeza da vida futura. E repito, se a gente pegar apenas esse recorte, esse lapso de tempo entre o berço e o túmulo, muitas coisas ficarão sem resposta. Ficarão realmente sem explicação. A explicação vem da nossa origem e do nosso destino. Nós viemos do mundo espiritual, voltaremos para o mundo espiritual. Quantas experiências já tivemos antes de chegarmos hoje aqui? Quantas teremos, de acordo com as nossas necessidades e com os nossos merecimentos? Por isso os espíritos respondem a Kardec. Jorge falou no início aqui da questão da reencarnação, tá? Como instrumento de compreensão, chave. Como a chave, e realmente é. E a resposta ali na reencarnação é muito simples. Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento, né, progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Expiação. Nós estamos também fazendo um acerto de contas com o nosso passado. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E às vezes um passado bem recente, né? E às vezes um passado muito recente. Eu fiquei pensando nessa questão do Diógenes e a gente às vezes joga para situações espirituais muito antigas, né? Isso é coisa do meu passado, das outras encarnações, e às vezes o problema está aqui, realmente, o nosso egoísmo, as nossas dificuldades. Então, nem sempre a dificuldade financeira, o revés que está acontecendo na minha vida ali, tem a ver com uma programação de eu ser rico ou pobre, das dificuldades, muito conectado mais com o meu egoísmo, as minhas escolhas equivocadas, do que realmente com uma programação ali para ter uma experiência em determinada área A ou B, né? Então, a Revista Espírita de 64, outubro de 64, tem um caso de Kardec, justamente que ele traz ali a informação a respeito de um revés financeiro que teve um determinado indivíduo, né? Então, o senhor X, ele denomina lá senhor X, tinha grandes posses e ele tinha um pai. O pai passou por uma série de dificuldades financeiras e acabou vindo a ficar na miséria e necessitando do auxílio desse filho que tinha grandes posses, muito rico realmente. E esse pai vem bater a porta e pedir socorro. Não consegue nenhum auxílio do pai. Intervém a justiça e diz, não, negativo, a lei já estava posta lá, o senhor tem que pagar uma pensão para o seu pai e auxiliar ele para ele se manter na vida. Não tem por que o Estado reter essa responsabilidade quando a família tem posses para fazê-lo, né? Então ali houve essa necessidade realmente da intervenção judicial. Ele, vendo o que estava acontecendo, cria uma sessão fictícia para um tio paterno, que era irmão desse senhor que estava passando dificuldades, mas que não se davam os dois. Então o tio entrou no esquema ali, vou ceder tudo que eu tenho para ti e não vou pagar um centavo para esse senhor aí, né, na conta de meu pai. E isso acontece, ele faz toda a sessão para evitar aquela situação. Porém, fica sem nada. O tio desencarna. Um revés ali, uma situação de saúde imediatamente posterior ao episódio, ele vem a óbito. O que a lei diz? O herdeiro direto, o único irmão, o pai, recebe toda a herança
E agora inverteu-se os papéis rapidamente em questão ali de 4, 5 anos. O pai riquíssimo, milionário, e o filho totalmente na miséria porque ficou sem um centavo. Né? E isso nos faz pensar, não está num passado tão distante. Era para o indivíduo ter a prova da pobreza nessa encarnação? Não era. O pai, por algum revés financeiro, talvez estivesse na programação dele, mas aquele indivíduo ali teria posses. O orgulho, o egoísmo, a dificuldade em lidar com o contexto ali possibilitou para ele a prova da miséria. E agora o papel se inverteu. Tomara que o pai tenha, a história não segue, Kardec não relata a continuidade dela, mas que o pai tenha tido a grandeza, né, de não agir na mesma moeda, né? Então a gente percebe que... A parábola do mal rico, que também está nesse capítulo, ela é, para mim, fantástica. E tudo que nós falamos, ela está contida e até explicada na parábola do mal rico, que é longa, não temos tempo para contar. Mas quem quiser... Está aqui, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Não se pode servir a Deus e a Mamon, com vários ensinamentos de Jesus, entre eles esta parábola do mal rico, que é uma história contada e que mostra essas diferenças de quem teve muito e de quem não tinha nada. E a única parábola de Jesus que tem um nome. Nas outras parábolas de Jesus não há um nome. Nesta parábola tem um nome, Lázaro, que não é o Lázaro que foi ressuscitado, digamos assim, por Jesus, né? Mas que vivia em extrema pobreza, humilhado pelo mal rico. Os dois desencarnam e se encontram no mundo espiritual. Lázaro na companhia do pai Abrão e o rico no maior sofrimento, pedindo que ele molhe o dedo na sua língua e com a sua saliva alivie um pouco das suas dores e dos seus sofrimentos. E Abraão diz, não, há um espaço que hoje separa vocês. E ele pede, mas então diga para os meus irmãos que dividam as suas riquezas. Eles têm os profetas, eles têm as lições de Jesus para esse aprendizado. E se não aprenderem, né, responderão também, né, pela omissão, pela indiferença, por não terem aproveitado a oportunidade. E é para isso que nós estamos aqui. E interessante, né? Porque quando se existe o mal rico, existe o bom rico. Sem aquele que usa os seus bens no limite das suas forças e faz girar o seu capital, faz isso gerar recursos, como disse a Márcia, empregos, famílias, né? Então, assim, usa da forma adequada, né? E tem uma questão que é muito simples para essa compreensão, e quando eu me vi diante dela, pronto, não tem... É pecado ter dinheiro? Não. Não é. É bom ter dinheiro bem usado. É bom desfrutar do sucesso alcançado com justiça, com trabalho. Ótimo. A questão toda é como se adquiriu e como se usa esses bens adquiridos nesse plano. A partir daí... Que são provisórios. Né? Que são provisórios. Exatamente. O que mais? Eu acho que encerramos, né? Namastê. Então, tá bom. Como é que é, Márcia? Namastê. Muito bem. Então, ficamos por aqui hoje. Jorge Brandão, Márcia de Fo, Diógenes Chaves. Eu ia até fazer uma referência aqui a uma das muitas lições do Sérgio Thyssen. Que palestra fantástica, né, do Sérgio. Aquele exemplo da cebola eu tenho usado aí toda hora, né, nas minhas exposições. Que facilidade de compreensão dessas questões que muitas vezes a gente tem dificuldade de compreender. É que eu não resolvo isso aqui. Não fica só na primeira camada da cebola. Continua procurando, vai encontrar em outras encarnações. Né? Exatamente. O nosso Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, hoje fica por aqui, mas a vida continua. Nesta e em outras dimensões. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.